o Senhor é maravilhoso. Ai, que nosso não fosse a tua presença. Quem encontrou a palavra do Senhor, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Todos encontraram, então nós vamos ler. Livro de Atos, capítulo de número 12. Assim diz a palavra do Senhor. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as suas alparcas. E ele assim fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Amém? Meu Deus, nós te louvamos pela tua palavra, que eu acabei de ler nessa noite junto com o teu povo, meu Pai. E essa noite, Senhor Espírito Santo, assim como já foi pedido aqui, eu lhe peço sabedoria para pregar a tua palavra, Senhor, pois a palavra é tua, o louvor é para o Senhor, a exaltação pertence apenas ao Senhor. Por isso, Espírito Santo, sou dependente de ti, e bem sei que sem o Senhor nem aqui eu estaria. Senhor Espírito Santo, te agradeço pela tua igreja que neste momento vai ouvir a tua palavra, e eu lhe peço, meu Pai, guarda as nossas vidas de todo mal que se levantou ou vai se levantar, em nome de Jesus, para que venhamos entender a tua palavra, compreender a tua palavra, receber a tua palavra, receber tudo que o Senhor ainda tem para entregar às nossas vidas nessa noite. Ah, meu Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus, e já te agradeço, meu Pai. Te peço, livra-nos de todo mal, Senhor. Guarda as nossas mentes, meu Pai, para que possamos receber a tua palavra, guardá-la no nosso coração, viver a tua palavra todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar nessa noite, meus irmãos, aplaudindo o nome do Senhor, que merece a glória. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos diante de uma palavra tão poderosa,
E antes de entrar na palavra, eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração e você entenda se é de Deus para você ou não. Amém? Em nome de Jesus. Ontem eu estava meditando mais uma vez sobre essa palavra e o Senhor me fez saber algo que todo mundo já sabe, que hoje é o quê? 7 de setembro. Hoje é feriado. E muitos estão se perguntando por que esse feriado não caiu dia de semana. Hoje, como caiu hoje, não teve folga para muitas pessoas. É claro que não é todo mundo que trabalha, que trabalha dependendo de ser um feriado para folgar. Aleluia. Mas para quem é CLT, depende de um feriado para folgar. Eu mesmo dependia bastante desse feriado para me folgar hoje, porém, como é domingo, tanto faz, tanto fez. Porém, hoje nós estamos comemorando algo que começou em 1822. Quem é bom de história, quem aprendeu história na escola, diga glória a Deus. Ninguém é bom de história. Meu Deus do céu. Eu também não sou muito bom. E assim, a idade vai passando, tanta coisa que a gente estudou, se fosse lembrar de tudo, nós seríamos verdadeiramente professores, na verdade. É muita coisa. 1822, Dom Pedro dá o grito da independência do Brasil. Depois dessa data, depois do ano de 1822, o nosso Brasil passa a não ser mais dependente de Portugal. Nós temos o Brasil hoje, esse país tão maravilhoso, e nós não somos mais dependentes de Portugal. Mas antes de 1822, nós éramos dependentes de Portugal. E meditando sobre isso, sobre esse feriado tão maravilhoso, que hoje foi tão cruel, meditando nisso, o Espírito Santo bradou no meu coração e disse: o Brasil hoje é independente de Portugal, sim ou não? Sim. Depois de 1822, guarda aí. Depois de 1822, o Brasil ele é independente de Portugal. Glória a Deus. E esse é o tempo ao qual o Senhor bradou no meu coração e disse: eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, quero também fazer o meu povo ser independente de muitas coisas, ou seja, de tudo aquilo que o faz, que o traz tristeza. E esse é o momento ao qual eu olho para mim mesmo. Eu sei o que me traz dor agora. Eu sei o que precisa melhorar na minha vida, que precisa ter uma intervenção divina de Deus, um milagre de Deus. Eu sei que precisa mudar na minha vida para melhor. E nada melhor como você entender, você olhar para si mesmo, saber o que precisa ser melhorado, o que você precisa para ser independente daquilo que te traz dor, daquilo que está entristecendo o seu coração. Existem pessoas aqui hoje que talvez estão pensando: a minha vida financeira hoje está precisando de um milagre. Eu estou dependendo totalmente de banco, de empréstimo, de pagar. Eu estou recebendo só para pagar conta. Você está dependente e você precisa de uma independência. O Senhor quer te fazer independente. E tem várias áreas das nossas vidas que precisam ser independentes. Isso te traz dor, te traz tristeza, isso mexe com você. E o Senhor nos diz nessa noite: nós não nascemos para ser escravos. Não nascemos para ser escravos. Antes estávamos escravizados, mas Jesus entrou nas nossas vidas e transformou tudo. Jesus é o único que tem poder para transformar. Então olha para a sua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Traz a memória daquilo que você precisa de um milagre de Deus para você ser uma pessoa independente. Aleluia. E para que você venha ter vitória.
E eu quero te dizer, traga agora a memória, agora, esse é o momento, não perca a oportunidade. Aleluia. Porque eu quero te dizer uma coisa: Jesus tem poder para transformar essa situação. Jesus tem poder para fazer um milagre na sua vida, na área que você necessita. E Ele está fazendo isso agora. Se você crê, aleluia, se peça ao Senhor: Deus, transforma essa área da minha vida. Eu preciso ser independente deste mal. Aleluia. O Senhor vai fazer você independente dessa situação e vai te trazer a vitória. Se você crê, o Senhor falou ao meu coração. Se você crê, o Senhor neste momento está entregando na sua mão, na sua vida, aquilo que está na sua memória agora, que você trouxe a memória, o Senhor está entregando a você, aleluia, a solução para esse problema ser resolvido, aleluia, para a glória dele, em nome de Jesus. Se nós queremos ser dependentes, que seja dependentes de Deus. Dependente de Deus, sim, mas dependente de problema, viver a vida toda em problema, não dá. Então, em nome de Jesus, recebe essa bênção para você agora, em nome de Jesus. Amém? E quem crê, aplaude o nome do Senhor e glorifica bem forte o nome do Senhor Jesus Cristo, e recebe o seu milagre agora, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? É uma experiência que Deus me deu e eu não podia deixar passar batido. Nós precisamos exercitar a nossa fé e precisamos receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Em nome de Jesus. Então agora nós vamos entrar na palavra do Senhor Jesus, aleluia, ao qual nós lemos falando sobre Pedro. Pedro agora está preso. Mas quem que é Pedro? Pedro, um dos discípulos do Senhor Jesus, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, um dos 12 discípulos do Senhor, aleluia, tinha ele como íntimo. Quem sabe quem são os 3 discípulos mais chegados de Jesus? Quem sabe, rapidinho. Pedro, Tiago e João. Tem até a musiquinha do Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João no barquinho. Aleluia. Eles eram um dos mais chegados, aqueles que Jesus tinha eles mais próximos para compartilhar, aleluia, coisas que nem todos estavam preparados para ouvir, que nem todos estavam prontos para ver, aleluia. E como é que Pedro, aleluia, foi alcançado por Senhor Jesus Cristo, aleluia. Certo dia Pedro estava no seu barco, aleluia, passou uma noite inteira, aleluia, porque ele era pescador, passou uma noite inteira sem pescar nada. Pedro era um bom pescador, só que nesse dia ele não pescou nem um peixe sequer, aleluia, até que Jesus chega, aleluia, no mar onde ele estava naquele lugar, e pede a Pedro o seu barco emprestado para pregar a palavra do bom Deus, aleluia. E Pedro empresta o seu barco para Jesus pregar a palavra de Deus ali. E depois que Jesus usa o barco de Pedro, aleluia, ele também faz um milagre, o maior milagre que Pedro vivenciou na sua vida financeira, porque ele passou uma noite inteira sem pescar nenhum peixe. E naquele momento, quando Jesus diz: Pedro, lança a rede agora, não vai embora sem peixe, não, lança a rede agora do lado do barco, e quando você puxar, você vai ver a vitória. Quando ele lança a rede, aleluia, ele podia não ter lançado, mas ele preferiu acreditar na palavra do Senhor Jesus. Ele lança a rede, e quando ele puxa a rede tem mais peixe do que todos os dias que Pedro pegou algum peixe, aleluia. A multiplicação veio sobre a vida de Pedro, o milagre veio sobre a vida de Pedro. Porém, o que mais importante vai acontecer agora, quando Jesus Cristo diz para Pedro, aleluia, seguir. Pedro tinha a sua oportunidade de falar para Jesus que não ia o seguir. Porém, Pedro toma uma decisão, a maior decisão Pedro toma naquele momento, de seguir o Senhor. Deixou tudo para trás e foi seguir ao Senhor Jesus Cristo.
Depois desse dia, aleluia, a vida de Pedro foi transformada. Deus foi transformando Pedro, aleluia, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e assim consequentemente, todos os dias Deus ia transformando, o Espírito de Deus ia trabalhando na vida de Pedro, assim como Deus também transformou as nossas vidas. E dia após dia, aleluia, o Senhor está transformando, está trazendo coisa nova, o Senhor está nos fazendo, aleluia, vencer a adversidade, o Senhor está nos fazendo vencer o pecado, vencer o mal a cada dia mais, e a cada dia mais nós estamos vivenciando milagres do Senhor, aleluia, nós estamos tendo uma vida com Deus, e isso é muito importante. Isso acontece com o tempo faz com que o Espírito Santo vai moldando as nossas vidas, vai moldando o nosso caráter, vai transformando a nossa vida de dentro para fora, até que as pessoas olhem para nós e falam: você é crente, você é servo de Deus, porque você é diferente. Isso não é coisa nossa. O humano não pode transformar a sua vida por si mesmo, mas sim o Espírito Santo, ele pode transformar as nossas vidas. Quem tem Espírito Santo nessa noite pode se alegrar, porque Deus está trabalhando na sua vida. O Espírito Santo está te moldando dia após dia, e uma hora dessa o Senhor Jesus Cristo volta e leva a sua igreja para o céu. Eis-nos aqui, Senhor Jesus, Maranata, vem nos buscar, Senhor Jesus Cristo. A vida de Pedro está tendo uma vida transformada por Deus. Pedro é um daqueles que teve a oportunidade do monte da transfiguração, ver aquilo que os demais discípulos não viram. Só Pedro, Tiago e João que estavam lá e viram a transfiguração de Jesus Cristo no monte. Aleluia. Pedro, por muito mais que as pessoas falam que ele era um homem difícil de lidar, o Espírito Santo está trabalhando na vida dele. Ele era um pescador, um homem simples, aleluia, mas um homem também que se diz irritado, um homem que ficava bravo por qualquer coisa, não aceitava certas coisas, mas o Espírito Santo está trabalhando na vida de Pedro. E Pedro agora tem uma responsabilidade muito grande. Depois que Jesus Cristo foi até a cruz do Calvário, entregou a sua vida pela igreja, entregou a sua vida pelas nossas vidas. Você pode dar glória a Deus por isso. Aleluia. Até que Jesus Cristo se entrega na cruz do Calvário, ele morre na cruz do Calvário, aleluia, entrega o seu Espírito ao Senhor, e ali depois de 3 dias o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscita e nos traz vida com abundância. Ele chama Pedro no particular e diz que ia entregar a igreja dele na mão desse homem, porque o Espírito Santo estava trabalhando, Deus já estava trabalhando na vida dele. Ele tem uma responsabilidade muito grande. Os outros discípulos também tinham a responsabilidade, aleluia, muito grande, de guiar uma igreja. Não é fácil pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje até que é fácil, hoje até que dá. Não vamos dizer assim: por mim eu faço algo, não. Se fosse por mim mesmo, sem o Espírito Santo, eu não estaria aqui à frente dos irmãos. Os irmãos que me conhecem há algum tempo sabem o quanto eu sou tímido. Para pregar um microfone desse, pregar a palavra do Senhor, eu posso dizer: é o Espírito Santo trabalhando, é o Espírito Santo fazendo, é o Espírito Santo moldando, é o Espírito Santo capacitando. Para alguém pregar a palavra do Senhor hoje em dia é assim, é o Espírito Santo que faz. Só basta você dizer assim: eis-me aqui, Espírito Santo. E não tem só um microfone para pregar a palavra não, tá? Lá fora também nós podemos pregar a palavra do Senhor, mas somente o Espírito Santo é aquele que tem o poder para capacitar alguém para pregar a palavra. Mas eu digo isso neste momento, meus irmãos, porque hoje ainda dá para pregar sem ter perseguição de leis. Naquela época, pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, aleluia, tinha que ter muita coragem, porque alguns judeus não aceitavam pela lei o Senhor Jesus, sendo o único Filho de Deus. Não aceitavam. E tinha um que era um desses homens, que era Herodes na época, estava no comando, e ele não aceitava. Os apóstolos estão pregando a palavra do Senhor, a igreja está crescendo. O apóstolo Pedro já tinha pregado e tinha ganhado quase 3 mil almas para o Senhor Jesus Cristo. A igreja estava crescendo consequentemente. Mas você acha que o diabo estava feliz com isso? Você acha que o diabo estava querendo perder as almas que estavam na mão dele? Não. E tudo aquilo que cresce incomoda o próximo.
Tudo aquilo que cresce incomoda. Então, se você está crescendo, se pessoas têm levantado contra a sua vida, se os demônios têm se levantado contra você, aleluia, fica tranquilo, continua na posição que você está, que Deus te colocou. Não desista por isso, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Não temas, você está sendo usado na mão de Deus. Então deixa Deus te capacitar. Nessa época, a igreja do Senhor estava crescendo. Isso trouxe ira, isso trouxe ódio. O diabo estava trazendo ódio ao coração de Herodes e disse: eu vou ter que tentar de uma forma parar a igreja de crescer. Mas só que quando a gente fala nos dias de hoje, é mais pura verdade. O diabo, quando ele se levanta contra o crente, ele se levanta para cair. O diabo, ele se levanta, mas ele levanta para cair. Grande será a queda do diabo por se levantar contra você. Grande vai ser a queda dele. Em nome de Jesus Cristo, não temas o diabo se levantando. Se o Senhor está com você, você vai avançar e vai vencer. A palavra de Deus nos garante que maior é aquele que está em nós, o Espírito Santo de Deus, do que aquele que está no mundo, o diabo operando lá fora. Maior é Deus que está conosco. Então é por isso que nós vamos vencer. É por isso que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Herodes se levanta e sabe o que ele faz? Eu vou deixar um como exemplo. Eu vou matar a espada, Tiago. E Deus permite que Tiago, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, fosse morto. Deus permitiu para que a igreja tivesse medo? Não, Deus permitiu para que o nome dele fosse glorificado. Quem é que perdeu nessa? Tiago, sendo morto, a filha espada por Herodes. Quem que perdeu nessa? Eu só posso ver como um homem da fé. E entendo que perdeu isso foi o inferno. Mas como assim? Ele pertencia a Deus. Se ele morreu, ele foi morar no céu. Já foi o primeiro a cumprir a promessa na vida dele de ir ser salvo, morar no céu. Entre os discípulos, é claro. Então o nome do Senhor foi glorificado na vida de Tiago. Mas a igreja se amedrontou. A igreja temeu, mas não recuou. Ter medo é uma coisa por uma situação, recuar é outra. Às vezes você pode até sentir medo na sua vida, na sua caminhada, por alguma coisa que aconteceu ou está acontecendo, aleluia, por você não entender o momento ou a situação. Mas não recua. Se você orava antes, não deixa com que as lutas vindo na sua vida, você pare de orar ou ore menos. Se você jejuava antes, a luta chegou, não pare de jejuar aí, que você tem que jejuar mais, porque a vitória vai ser grande. Se você lia a palavra do Senhor, compreendia o que o Senhor está te falando através da palavra, e a luta aumentou, a luta veio, não temas, não recua. A igreja não pode recuar. A igreja naquele momento poderia até sentir medo, porque Herodes pegou um dos principais discípulos e matou a espada. E vendo isso que agradaram os judeus, ele continuou. Agora ele disse: pensa consigo, né, Herodes? Quem é um dos principais da igreja? Pedro. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos matar Pedro. A reunião está estabelecida. As pessoas estão pensando, dizendo: o que nós podemos fazer agora contra a igreja? Vamos matar Pedro. Se nós matar Pedro, pode ter a certeza que agora a igreja vai ter mais medo ainda. Agora a igreja recua. Eles podem até pregar a palavra por aí, mas eles vão ser intimidados, porque nós estamos vencendo. Pensou Herodes, pensou alguns judeus, pensou o inferno que ia parar. Porém, quando Deus tem um propósito para cumprir na vida de alguém, meus irmãos, não tem morte que chega antes do propósito ser cumprido. Quando Deus tem algo para fazer na vida de alguém, aleluia, pode ter certeza que quando não se cumpre, se é de Deus, se é Deus que cumpriu, a pessoa não vai. Não tem morte que frustre os planos e os sonhos de Deus. E não existe problema difícil para Deus resolver. Só que nós vamos matar Pedro, mas como assim? Nós não podemos pegar ele e fazer como nós fizemos com Tiago.
pegar e matar o filho da espada. Nós vamos ter primeiramente prender. Então nós vamos prender o apóstolo Pedro. Vamos prender. Eles prenderam e sabia que Pedro poderia fugir. Mesmo o apóstolo Pedro sendo apenas um pescador. Pedro não era lutador de jiu-jitsu, como se fosse dizer nos dias de hoje. Pedro sendo preso, ele não teria a oportunidade de si mesmo, a chance de si mesmo fugir. Mas só que os heróis pensam consigo e a guarda de soldados. Se nós deixarmos ele aqui de qualquer jeito, pode ser que alguém venha o tirar, porque ele é o principal das igrejas, um dos principais apóstolos. A igreja vai sentir falta dele. E não só por isso. Então agora eles colocam os seus soldados. São 16 soldados. São 4 grupos de 4 soldados. 4 vezes 4. Quanto que dá 4 vezes 4? 16 soldados. Para guardar apenas um homem que é apenas pescador. Mas Herodes sabia que ele poderia sair dali, não por si mesmo, mas é porque Herodes, no tempo que Jesus estava na terra, preste bastante atenção, no tempo que Jesus estava na terra, ele sabia que poderia haver uma intervenção de Deus. Deus poderia livrar de Pedro. Mas para nós guardar esse homem aí, vamos colocar bastante soldado. A guarda era tão potente, o medo de Pedro sair dali era tão grande, que 2 soldados estavam simplesmente na mesma cela, dentro do lado de Pedro. O medo terrível, pois Herodes sabia que morto naquela época podia ressuscitar, Deus tinha poder para isso. Ele sabia que alguma coisa poderia acontecer. Aleluias. Então Pedro estava ali, aprisionado e guardado por 16 soldados. Mas só que, como eu disse no começo, nada é impossível para Deus fazer. E quanto maior, preste bastante atenção, quanto maior a situação for difícil, quanto mais difícil a situação tiver, é essa hora que Deus tem prazer de dizer: eu vou entrar nessa causa. Para o homem estava difícil de alguém entrar na cela de Pedro e tirar Pedro de lá dentro, mas Deus falou e garantiu a si mesmo: eu vou entrar aí. O homem pode até tentar do milagre, fazer com que o milagre não aconteça, porém Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. O apóstolo Paulo vai dizer, aleluia, que Deus, Ele trabalha. Sabe como é que Deus trabalha? Deus trabalha segundo o conselho da sua vontade, segundo o conselho da sua vontade. Não é com o meu conselho. Se eu aconselhar Deus, meu Deus do céu, vai adiantar alguma coisa? Deus faz assim, tem que ser assim. Deus tem que ser assim. E ainda bate perto, tem gente que bate perto, mas tem que ser assim. Se não for assim, eu não quero. Mas só que, aleluia, você está precisando de meditar no que o apóstolo Paulo diz. Deus trabalha segundo o conselho da sua vontade. Ele faz tudo do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e no momento certo, meus irmãos. É no momento certo, na hora que o negócio aperta, aleluia, o Senhor diz: eu estou com você e faço o milagre acontecer. Creia ou não, eu sou Deus para fazer o que eu quiser fazer. Meus irmãos, sinta-se felizes por isso. O Senhor tem poder para fazer o que Ele quiser. E a tua palavra nos garante que Ele faz abundantemente mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos. Deus tem sempre o melhor para a sua igreja. Deus está trabalhando na sua vida com o melhor dele. Deus tem o melhor para você, para a sua casa, cada área da sua vida. Deus tem o melhor. Porém, o que faz a diferença está aqui, olha, versículo de número 5.
guardado na prisão, até aí nós sabemos. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O momento era de extremo temor. O medo estava assolando. Não sabia o que poderia acontecer. Enquanto Pedro está guardado na prisão, podendo no outro dia morrer nas mãos de Herodes, a igreja do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus, a igreja hoje somos nós. E naquela época a igreja do Senhor Jesus, aqueles que amavam Pedro, aqueles que amavam o Evangelho, aqueles que viam que o Evangelho não podia parar, aleluia, aqueles que já conheciam que Deus tem grande poder, eles estavam continuamente fazendo aquilo que estava na mão deles, que eles podiam fazer. Eles não podiam entrar na prisão para tirar Pedro de lá. Não dava. 16 soldados bem treinados, eles iriam morrer junto com Pedro no outro dia se eles foram tentar fazer isso. Porém eles perceberam, o momento é crítico, mas nós temos um Deus no céu que obedece. Jesus passou aqui na terra e ele nos ensinou o seguinte: ora, bate na porta até que uma hora ela vai abrir. Aqui não está dizendo que eles oraram um pouquinho e foram dormir depois, não. Era contínua a oração. Contínua a oração. Era uma oração que não parava. Era uma oração que não cessava. Imagina comigo o que eles estavam orando. Será o que eles estavam orando? Deus tem misericórdia das nossas vidas. Deus tem misericórdia de Pedro. Não deixa Pedro morrer agora, não. E no momento Deus trabalhando em você. Enquanto você ora, Deus está trabalhando na sua vida. O diabo quer fazer você pensar que Deus não está fazendo nada, que as coisas não estão acontecendo. Mas enquanto você ora, aleluia, enquanto você ora, o Senhor está trabalhando, trabalhando, só esperando o momento certo dele fazer um milagre na sua vida. Deus está trabalhando ao seu favor. O nosso Deus que não perde uma guerra está trabalhando. Você acha que Deus não está moldando aquele familiar que você tem buscado por ele, não? Você acha que Deus não está usando alguém para falar do amor dele para essa pessoa, não? Ele pode estar com o coração nesse momento duro, mas uma hora dessa o Espírito Santo entra em cena. Oh glória! Não é na força, não é na nossa força, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Ele tem sim poder para transformar o seu familiar, meu irmão. Creia nisso, sabe por quê? Estamos vivendo os últimos dias nessa terra, e o diabo tem tentado parar a igreja de orar. O diabo tem tentado fazer com que a igreja pare de orar. Oh glórias! Mas eu quero te motivar nessa noite dizendo: continua orando, continua orando, continua orando. Aleluia, não é a minha voz, é o Espírito Santo dizendo para você nessa noite, usando-me aqui com esse microfone. Continua orando, continua orando, continua orando. Esse é o propósito da igreja, orarmos pelos outros. Oh, de cantar, aleluia, aleluia, aleluia. Quanto mais você ora, mais o seu Deus está trabalhando. Então deixa Deus trabalhar, mas continua orando. Por mais que você não veja materialmente na sua vida, na sua frente agora o milagre, continua orando. Continua orando, porque o Senhor está trabalhando. E foi assim também na vida de Pedro, na vida da igreja do Senhor Jesus naquela época. Quando eles oravam, Deus estava trabalhando. E quando Herodes estava para se comparecer, versículo 6, nessa mesma noite estava Pedro dormindo. Pedro poderia estar com muito medo do outro dia. Pedro poderia estar desesperado. E agora eu vou morrer amanhã. Mas ele dentro da prisão, com 2 soldados lá dentro e os demais de fora guardando para a segurança, para ele não fugir, o que ele fazia? Ele estava dormindo. Eu vou ler de novo para os irmãos. E quando Herodes estava para fazer comparecer, aleluia, quando isso acontecia, a igreja orava e Deus trabalhava. Nessa mesma noite estava Pedro dormindo. Então por que nós
perdemos noites de sono. Eu não vou falar por mim não, porque essa parte já não me pertence. Eu já passei por tanto problema nessa vida e eu dormi tranquilamente. Mas tem gente que perde o sono, tem gente que perde noites de sono, rói a unha toda, levanta a madrugada toda e vai comer. E quando era para orar um pouquinho mais, ela fala: não, eu acordei com uma fome essa madrugada, eu fui comer alguma coisinha. Era o Espírito Santo te recordando para você ir orar, e a pessoa fala: eu não estou com fome, eu vou comer. Não, calma aí, mas está ansioso demais. Quem que é ansioso demais pode resolver algo que só amanhã você resolve? Por exemplo, vamos dar um exemplo, eu preciso resolver uma coisa do banco, eu vou conseguir resolver agora? Só amanhã, eu não sei que hora o banco abre, deve ser umas 10, 11 horas. Só amanhã, quando o banco abrir, e antes disso eu tenho que estar na fila para eu entrar no banco e resolver. Deus está falando com os irmãos o seguinte: para com tanta ansiedade, vai dormir tranquilo, aleluias. Enquanto Pedro dormia, a igreja orava. Pedro também estava orando antes, é óbvio. E Pedro descansando, e Deus trabalhando. Existem momentos que Deus vai falar assim: age bastante, ora bastante, jejua bastante, busca bastante por esse problema ser resolvido, porque eu vou resolver. Mas existem momentos também na vida do cristão que sabe o que Deus vai falar: descansa, dorme tranquilo, descansa. Eu já passei por situações na minha vida que Deus me requeriu muita oração e jejum, e quando a vitória chegou, antes da vitória chegar, Deus baratou no meu coração: agora descansa. Deus conhece o como Ele vai fazer, meus irmãos. Não importa o como Deus vai fazer, o que importa é que você tem que estar na posição de Deus, como Deus quer você agora. É você e Deus. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Existe momento que Ele vai falar: ora mais. Existe momento que Ele vai falar: descansa, dorme, tranquilo. O importante é saber de uma coisa: Deus está trabalhando. Pedro estava dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Agora é a hora de Deus agir. E resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Não é devagarzinho, levanta-te depressa. Olha só como é que o anjo usado por Deus fala com ele: depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Tinha algemas na mão do homem. O medo dele sair dali era muito grande. Algemas na mão do homem, com dois soldados do lado e fora a guarda, do lado de fora. Quem colocou essas algemas na mão dele? Os soldados. O anjo que pediu para algum soldado tirar as algemas? O anjo deu a chave para Pedro tirar as algemas, sim ou não? Ele simplesmente fez as algemas caírem no chão. A forma de Deus trabalhar na minha vida é diferente da sua. Pode ser que numa situação dela ele dava a chave para Pedro, mas ele não quis fazer isso. Ele fez com que as cadeias, com que as algemas caíssem. Como é que ele agiu na vida de Paulo e Silas? Trazendo o terremoto. E ali salvou um soldado e a sua casa. Deus tem as suas maneiras diferentes de trabalhar. Talvez você não entenda a situação que você passa agora, e nem é para entender mesmo. Tem coisa que não é para entender, é para entregar na mão de Deus. Mas Deus está trabalhando. As maneiras que Deus faz é diferente da nossa. No tempo certo de Deus, Deus vai fazer. E disse-lhe ao anjo, o anjo: cinge-te, arda as tuas alparcas. E ele assim o fez. Se ele falasse que não ia fazer, como é que fica? Seja obediente àquilo que Deus está falando. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. A glória de Deus foi tão forte naquele lugar. Deus trabalhou de uma maneira tão poderosa
poderosa naquele lugar, que Pedro fisicamente não estava entendendo nada na hora. Ele estava pensando que ele estava tendo uma visão. Uma visão. Porque Deus resolveu fazer com que o nome dele fosse glorificado naquele momento de uma forma diferente, de uma forma gloriosa. É isso que ele vai fazer na sua vida. É isso que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Deus está trabalhando e vai fazer grande coisa. Você não vai nem entender na hora, mas depois você vai compreender os mistérios de Deus. Depois, quando a bênção estiver na mão, você vai entender, meu Deus do céu, como vale a pena descansar, como vale a pena orar. Deus faz grandes coisas. Oh, obrigado pela sua revelação do Espírito Santo. Versículo 9. E saindo o seguia. Pedro agora está seguindo o anjo. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidado que viu uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegando à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. As portas se abriram por si mesmo. O que ele estava aprendendo? Apóstolo Pedro? As portas. Mas ela se abriu por si? Por si mesmo. Olha só que mistério grandioso. O jeito que Deus está trabalhando. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Quando o anjo se aparta dele, o que acontece? Versículo 11. E Pedro, tornando a si, diz: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. O povo dos judeus esperava o seguinte, junto com Herodes: agora nós vamos matar e paralisar a igreja. Nós vamos acabar com o cargo dessa igreja agora. Oh, aleluia. Mas os planos de Deus eram totalmente diferentes. Vou permitir que Pedro passe essa prova agora. Você está passando por prova? Fica tranquilo. É Deus que permitiu. Quando Deus permite você passar por prova, não é para você morrer no outro dia. Oh, não é para você morrer no outro dia. Deus tem a solução para você. Não vai morrer nessa prova. Não vai morrer nessa prova. Vai desafiar. Oh, maravilha. Esse é o nosso Deus. Oh, glórias. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. O milagre aconteceu, eles estavam ainda orando. E agora eles puderam ver com seus próprios olhos, Pedro na frente deles. Contemplaram com quem? Com seus próprios. É isso que Deus vai fazer com os desafio de Deus. Oh, meu Deus, é quanto mistério de Deus para as nossas vidas. Fica de pé nessa noite. Oh, glórias, eu vou orar nessa noite porque o Senhor Jesus nos ensina assim. Eu vou orar nessa noite para Deus fazer milagres na sua vida e na minha. Aleluias. E não tenha, meu Pai, não tenha medo, meus irmãos, de nessa noite colocar diante do altar tudo aquilo que você precisa. Essa é a noite que Deus quer ouvir a sua voz, e Deus vai manifestar o seu milagre. Quem crê nessa noite, diga glória a Deus bem forte aí.